Boa noite a todos os meus irmãos que se encontram aqui nesse momento, encarnados e desencarnados. Boa noite aos nossos irmãos que se encontram nos assistindo pela página do Facebook, que se sintam à vontade para colocar as suas águas para fluidificar. E antes da minha mensagem, eu vou falar disso, da água. Aquele monte de aguinha que está lá em cima da mesa, que eu sei que às vezes a gente esquece, porque a gente está sempre na correria. Mas aquela aguinha que está lá em cima da mesa que vocês trazem é muito especial. Porque para cada um que traz aquela água é colocado um remédio diferente. Porque como vocês sabem, eu falo sempre para aqueles que estão chegando aqui na nossa casa espírita pela primeira vez, mas eu sempre vou lembrar que antes de nós sair de casa, que às vezes uma semana antes de nós vir na casa espírita, os nossos amigos de luz, os nossos anjos de luz, os enfermeiros da luz, já estão nos intuindo para nós chegar até aqui, para receber o necessário que a gente precisa. Então, até a aguinha de vocês já está sendo preparada. Então, que quem trouxe água hoje e nos outros dias, por favor, lembrar de levar para tomar o remedinho necessário para curar as nossas dores, as nossas angústias e tudo que às vezes nos incomoda. Está lá o remedinho dentro daquela água. E outra coisa, aquele que não trouxe água, que às vezes esquece, pode fazer a sua própria água em casa. É só mentalizar os amigos de luz, os anjos da guarda de vocês, pegar um copo de água, mentaliza eles e coloca as mãos sobre aquele copo e ali vocês dizem as palavras, aquelas palavras boas, que eu tenho certeza que aquela água vai ficar fluidificada e vai ficar com o remédio que vocês precisam. Vocês podem fazer toda manhã com um copo de água, tá? E eu sempre vou lembrar isso porque eu acho muito importante que essas águas são fluidificadas. A gente pode fazer através da água do banho, quando a gente está tomando banho, tudo nós podemos fazer, porque se nós soubéssemos a força que nós temos e que as nossas mãos têm, eu tenho certeza que nós faríamos o nosso dia melhor. E com a permissão de Feliciano Prates, Francisco Jesus Vernetti, estão abertos os trabalhos da noite de hoje. A nossa oração hoje, eu achei muito especial, que sempre eu acho especial, é a prece espírita, do dia 9 de 11 de 2025. Senhor, purifica o meu íntimo. Senhor Jesus, ao final deste dia que se encerra, volto-me para ti em silêncio e gratidão. Recordo-te no templo, chamando à ordem aqueles que haviam esquecido a sacralidade do espaço divino. Também eu, Senhor, quantas vezes permiti que o meu templo interior fosse tomado por distrações, ilusões e orgulhos. Quantas vezes deixei que pensamentos inquietos ocupassem o lugar que te pertence. Por isso, nesta noite convido-te a entrar em meu coração para que a tua luz reorganize a minha casa interna. Expulsa, mestre amado, as bancas da impaciência, as moedas da irritação, os mercadores da culpa e da mágoa, que tantas vezes negociam a minha paz. Ajuda-me a reconstruir o templo da consciência sobre a base firme da confiança em Deus, com colunas de humildade, paredes de serenidade e portas sempre abertas ao amor. Perdoa, Senhor, o que não vive com retidão. Abençoa os que encontrei no caminho e guarda comigo o propósito de ser melhor amanhã. Que a minha noite seja descanso da alma, renovação do espírito e a luz que se acende no silêncio, para que ao despertar eu te busque novamente com fé e alegria. Fica comigo, mestre, e permanece em meu templo profundo. Assim seja, graças a Deus.
que a gente possa sempre acreditar no nosso Cristo. E outra coisa, o orar e o vigiar, que é a oração, que a gente possa sempre fazer uma oração quando a gente não estiver bem, que a oração é muito importante também, porque a gente tem que vigiar os nossos pensamentos, tá sempre com o pensamento elevado. Claro que às vezes a gente não está legal e o pensamento tenta ir para o lado negativo, aí nós vamos entrar com a oração, com o pensamento positivo, elevando o nosso pensamento a Deus. A oração que eu digo, não precisa ser um Pai Nosso, uma Ave Maria, mas a oração aquela de conversar com o nosso Pai, com nossos anjos de guarda, com nossos amigos de luz e com todos aqueles que estão sempre ao nosso redor e nos assistindo e nos intuindo a ter pensamento bom e melhor. Passamos agora para perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, com a nossa irmã Irene, e logo após a explanação do Evangelho, com a nossa irmã Liane. Que Deus abençoe cada um de nós. Que assim seja, Jesus. Do Livro dos Espíritos, ainda sobre libertação da alma. A pergunta: as pessoas que possuem a faculdade da dupla vista têm como consciência disso? Nem sempre. Para elas, a dupla vista é uma coisa totalmente natural. E muitas acreditam que se as pessoas se observassem melhor, descobririam que são como elas. A outra pergunta: poderíamos atribuir a uma espécie de dupla vista a perspicácia de certas pessoas que, sem nada possuírem de extraordinário, julgam as coisas com mais precisão do que as outras? É sempre o espírito que se irradia mais livremente e expande a sua consciência. Assim, pode julgar as coisas melhor do que quando está sob o domínio do corpo físico. Outra: em certos casos, a dupla vista pode auxiliar na previsão das coisas? Sim, porque ela fornece também os pressentimentos. Existem vários graus nessa faculdade, e a mesma pessoa pode ter todos os graus ou apenas alguns. Boa noite a todos os irmãos que se encontram na Casa Espírita nessa noite. Boa noite também àqueles que se encontram nos assistindo pela nossa página. A nossa reflexão de hoje, eu já trouxe esse assunto numa quinta-feira, daí fui convidada a trazer numa segunda, e hoje, substituindo o nosso irmão Geraldo, eu resolvi trazer para vocês mais uma vez a reflexão sobre um sentimento que todos nós temos, em uma hora ou outra da vida, que é o sentimento de culpa. Desde o instante da humanidade em que o homem toma consciência das suas atitudes e verifica ter feito o que não deveria fazer, surge esse sentimento de culpa, que nada mais é que o reconhecimento da violação de um dever e a nossa consciência nos repreendendo por desse comportamento negativo. Então, a culpa é um sentimento que acompanha a mente humana desde os mais remotos tempos. E é um excelente sentimento. Pode parecer estranho falar que a culpa é um bom sentimento, mas é através dela que nós crescemos espiritualmente. Porque é através da culpa que buscamos a reparação dos nossos erros e tomamos uma nova postura diante dos acontecimentos, para que não voltem a se repetir. Ela regenera os nossos pensamentos e nos dá uma nova perspectiva de crescimento
e recuperação dos nossos erros. Nós carregamos desde o nascimento um potencial de culpas por atos cometidos em vidas passadas. Quando agimos contra as leis divinas, criamos débitos que precisam ser reparados em outras existências. Mesmo sem lembrar dos detalhes da falta cometida, o espírito sente um peso íntimo, uma inquietação moral. Reencarnamos sem memória consciente das faltas anteriores, para não carregar esse peso insuportável e, com isso, não termos condição de recomeçar. Na maioria das vezes, recomeçamos juntos daqueles a quem prejudicamos em vidas anteriores. Por esse motivo, nós temos o esquecimento do passado. E esse esquecimento das nossas fragilidades não superadas vem em nosso socorro, pois acumulamos através de muitas existências tantos débitos e falhas que, se lembrássemos de todas elas, provavelmente nós não suportaríamos. Esse sentimento de culpa, que na maioria das vezes se transforma nessa existência em sentimentos de medo, de insegurança, uma tristeza que surge sem saber de onde, uma atração ou uma repulsa por alguma pessoa e tantas outras coisas. Nós precisamos trabalhar dentro de nós o auto-perdão. Perdoar a nós mesmos, orar e pedir sempre perdão a Deus por essas faltas cometidas. Não só nesta vida, mas em todas as existências. Orar por nós e por todos aqueles a quem prejudicamos. A culpa causa adoecimento e leva à depressão muitas vezes. Nos deixamos dominar por essa autocobrança, sem coragem de enfrentar as nossas próprias dificuldades e medos. É como se vivêssemos 24 horas com alguém nos julgando e acusando, e sem ter coragem para mudar as nossas atitudes. Essa culpa é destrutiva, pois ela esmaga a nossa capacidade de reação. Nós precisamos silenciar esse tribunal interno que nos julga todo dia. E temos que rever um novo planejamento para a nossa existência. Por isso, essa culpa deve ser eliminada da nossa mente, pois além da dor e da tristeza íntima, poderá com o tempo desencadear algumas enfermidades. Quantas vezes nós ouvimos falar de algumas pessoas que sentem sintomas físicos e os exames médicos não acusam doença nenhuma? São os males da mente, muitas vezes desencadeados por essa culpa que nós não identificamos e que ela pode vir de uma outra existência, como já falamos. Nesse processo de libertação da culpa, é fundamental entender que todos nós estamos sujeitos ao erro. Estamos muito longe ainda na caminhada do processo evolutivo. E por esse motivo ainda cometemos e vamos cometer muitos erros. À medida que vamos evoluindo, a nossa consciência se torna mais desperta e mais lúcida, nos dando uma compreensão mais ampla do porquê da vida e dos nossos sentimentos. É como um nevoeiro que vai se dissipando e vai nos permitindo enxergar o horizonte com maior nitidez. Sempre que agimos em desacordo com as leis maiores, a consciência se manifesta, direcionando nossa atenção para o erro e nos induzindo ao arrependimento e à reparação. Como espíritos imortais em processo de evolução, ao longo dessa jornada nós vamos fazendo escolhas. Nesses erros que cometemos, quer seja por ignorância ou por fraqueza moral,
encontramos a oportunidade de aquisição de conhecimento, de experiência e de lucidez. A culpa não faz ninguém se sentir melhor, nem serve para modificar uma situação. Do contrário, ela nos mantém sempre conectadas ao erro. Ela constrange, inferioriza e deprime. Não adianta remoer o passado, cultivar remorsos e ressentimentos. O remorso é útil na medida em que reconhecemos os nossos erros e nos dispomos a melhorar. Mas a estagnação nesse estado mental pode nos levar a um desequilíbrio espiritual, atrapalhando e retardando a nossa evolução. Quando compreendemos o real sentido da vida, passamos a entender que errar faz parte desse aprendizado. E o erro costuma sempre ensinar muito mais do que o acerto. E nunca esquecendo que se fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui. Não importa o tamanho do erro, a gente quer sempre acertar. Isso é nato, é da nossa natureza. Mas temos que entender que nada poderia ter sido diferente. Porque essa era a maneira que nós pensávamos no exato momento em que praticamos aquele fato, que nos traz esse remorso. Sempre fazemos o que nós achamos melhor, dentro do nosso nível de entendimento. O peso da culpa é muito doloroso. Procuremos melhorar a nossa autoestima, porque ela desenvolverá a nossa dignidade. Deus não faz ninguém errado. Cada um é perfeito de acordo com seu nível, e todos estamos desenvolvendo os nossos potenciais. As dificuldades, os problemas, os enganos, as ilusões, são formas de treinamento para que alcancemos a maturidade espiritual. É certo que, de acordo com o nosso nível de entendimento, seremos responsabilizados pelas faltas que cometemos. Mas, em vez de nos submetermos à escravidão que a culpa pode causar, busquemos pelo trabalho e, através da reforma íntima, reparar os equívocos. Fazendo o bem em compensação ao mal, tornando-nos mais humildes, se nós formos orgulhosos, mais amáveis se formos severos, caridosos se formos egoístas, úteis se formos inúteis. E esse início de caminhada rumo à libertação desse sentimento de culpa está no porto seguro da prece, da oração silenciosa ao Pai, da formação de um vínculo com o nosso protetor espiritual, por meio do pedido sincero para mudar as nossas atitudes. E para iniciar essa caminhada é necessária humildade, fé, determinação e, acima de tudo, o auto-perdão. Segundo Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, no livro Rumo Certo, de Chico Xavier, o auto-perdão é um ato de amor próprio que liberta da culpa e da autopunição, permitindo o crescimento interior a partir dos erros e a superação de experiências dolorosas. Não justifica comportamento errado, mas reconhece que o ser humano é um ser falível, sendo fundamental para a saúde mental. É um passo necessário para perdoar os outros e se manter elevado, promovendo a harmonia e o progresso espiritual. Então, meus irmãos, assumam a responsabilidade das suas ações, entendendo que você é o agente das suas escolhas. E trate-se com a mesma bondade e compaixão com que você trataria um amigo que errou, tentando fazer muito melhor na próxima oportunidade, buscando a reabilitação através das ações positivas. A
Abrace o processo de reeducação constante, buscando sempre o equilíbrio e a constância no dever. Existem 5 passos a seguir para superar esse sentimento de culpa. Admita suas falhas, reconhecendo seus erros. Assuma a responsabilidade sem fugir nem se envergonhar. Repare os danos causados com as suas ações. Faça um compromisso consigo mesmo de tentar não cometer o mesmo erro. E perdoe-se. O perdão a si mesmo traz o equilíbrio e a renovação íntima. E quando sentir que está no limite das suas forças, lembre-se da palavra carinhosa de Emmanuel. Em qualquer tempo, lugar, dia ou circunstância em que te sintas à beira da queda na tentação ou na angústia, chama por Ele. Ele te atenderá pelo nome de Deus. Abençoados sejamos todos nós. Assim seja, Jesus. Então que Jesus, nosso divino mestre, junto do nosso Pai amado Deus, os amigos de luz, os enfermeiros da luz, que eles abençoem aqueles lares que se encontram em sofrimento nesse momento, aqueles que se encontram nos hospitais junto aos seus acompanhantes e os profissionais da saúde, os nossos idosos nas casas geriátricas, as nossas crianças nas casas de passagem e orfanato, os reformatórios, presídios e todos aqueles lugares na esfera terrestre que estejam precisando de luz, que tenham um irmãozinho necessitado de luz, que eles vão em socorro desses irmãos. Que chegue também aos nossos familiares, nossos amigos, o nosso local de trabalho, junto dos nossos colegas e amigos e os seus familiares. Que Deus também possa abençoá-los. Que abençoe todas as pessoas, de uma forma ou de outra, que fazem parte da nossa encarnação, encarnados ou desencarnados. Que essa bênção, essa luz chegue também a todos aqueles espíritos que deixaram o mundo terra no dia de hoje. Seja eles por assassinato, suicídio, morte natural, Covid, acidente ou as vítimas das enchentes. Que os enfermeiros da luz possam conduzir eles aí no plano espiritual para um pronto-socorro, para uma colônia, aonde seja melhor para a evolução deles alguma caminhada. E que essa bênção também chegue a todos os trabalhadores da nossa casa espírita, junto dos seus familiares, aqueles que se encontram aqui nesse momento, aqueles que por algum motivo não puderam se fazer presente na noite de hoje, que eles possam receber também a visita dos enfermeiros da luz. E passamos agora para a segunda parte dos trabalhos com passe e irradiação. Que Deus nos abençoe. Que assim seja, Jesus. Senhor dos mundos, excelso Criador de todas as coisas, estás presente na luz do anjo e no coração humano. Teu amor em tudo está, caminha com os ventos, dá leveza às águas e beleza ao pôr do sol. Só nos falta abrir espaços maiores para esse amor em nosso viver. Por isso te pedimos inspiração e assistência. Ajuda-nos a desenvolver a fraternidade e a paz em nossos sentimentos.
como um primeiro passo na conquista do amor universal. Deixa-nos sentir esse amor vibrando em nossas emoções, envolvendo nossos corpos, para que essa divina harmonia possa chegar até o nosso inconsciente, eliminando ao menos um pouco das sombras que ali ainda existem. Guarda-nos, Altíssimo Pai, em Tua luz. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem.
vamos agradecendo, sempre na certeza que enquanto nós estamos agradecendo, nós já estamos recebendo o remédio necessário, tudo que for necessário para a nossa caminhada e a nossa evolução. Que a gente nunca perca esse hábito de mais agradecer do que pedir. Então, gratidão por essa noite de hoje, gratidão por tudo que foi derramado sobre nós hoje e que tenhamos uma semana abençoada do jeitinho do nosso Pai amado, com muita luz, muita fé, muita esperança e muitas bênçãos. Que Deus acompanhe cada um de nós até os nossos lares, com a permissão de Feliciano Prates, Francisco Jesus Vernetti, nosso guia espiritual. Estão encerrados os trabalhos da noite de hoje. Boa noite. Que assim seja, Jesus.